É, porque a gente não pode perder tempo, né? Isso mesmo. Bom dia, né, gente? Novamente. Bom dia. Nós ficamos como tarefa, né, na semana passada de pesquisarmos, né, pelo menos um título da literatura, né, o universal, e ver como trabalhar a relação com a física, né, gente? Basicamente foi pesquisar esse título, né, e ver como é que a gente poderia trabalhar essas obras, né, e a gente pode discutir ao longo do tempo dessa reunião. Essa semana, Maria José, eu até apresentei no encontro do GPF, na terça-feira, um artigo que tratava sobre essa temática. Acho que você nem pôde participar na segunda, né, da reunião. Não, eu não participei, não. Na segunda eu sempre. Porque eu tenho. As minhas aulas são segunda, terça e quarta. Aí eu fico bem sobrecarregada nos dias segunda, terça e quarta, né? Que tem que ver as aulas, né? Tem que enviar, tem essa coisa toda. Aí na Pronto. segunda eu nunca tenho tempo. E vocês estão vendo a minha tela aí? Estou sim, estamos sim. Pronto, eu apresentei esse título aqui, de João Zanetti, que é Física e Literatura, construindo uma ponte entre as duas culturas, né? Achei muito interessante o artigo, porque, só vou fazer um breve resumo, que eu acho que, inclusive, ele vai nos ajudar, né, nos auxiliar a pensar como a gente vai se organizar no nosso projeto, né? Então, ele faz essa aproximação, né, essa discussão da física com a literatura, né, mostra essa discussão partindo da filosofia de Gaston Bachelard, que é de perfis epistemológicos. E então, aí ele traz essa abordagem dessa divisão desses escritores, né, literários, e aí nesses escritores tem aqueles mais com veia científica, que são aqueles influenciados, que foram influenciados, né, pela física, mais precisamente pela física clássica ou pela física contemporânea. Aí, por exemplo, aqueles que eram mais relacionados com a física clássica, né, que são mais deterministas, e aqueles da física mais contemporânea, né, mais atual, que é uma mais influenciado pelo indeterminismo. E aí nós temos alguns escritores que ele destacou em cada um desses momentos. Aí, por exemplo, na física contemporânea, ele destacou um escritor russo que foi Fyodor Dostoiévski, foi muito influenciado pela a física relativística de Albert Einstein. Aí, inclusive, eu trouxe 4 obras, gente, hoje, para que eu separei 4 títulos para trazer para a gente pensar. E aí também vocês podem depois expor o que vocês trouxeram, né? Oi, bom dia. Bom dia, Ana Júlia. Deu certo entrar Foi mal pelo atraso, eu tava pensando que era às 10h30. a reunião? Eu fiquei com isso na mente, que era às 10h30. Sim, Mas deu não, certo. é sempre às 10 horas. Aí, ó, só para vermos alguns representantes aqui que o artigo trouxe, olha. Da física clássica, nós temos, olha, Edgar Allan Poe, Gustavo Flaubert, Émile Zola, Augusto Zalois. Já em relação à física contemporânea, temos o Dostoiévski e esse William Faulkner. A obra até desse William Faulkner é bem interessante, que é O Som e a Fúria, esse livro. Da literatura brasileira, o artigo destacou, foi inclusive eu trouxe esse livro como indicação, de Monteiro Lobato, que é Viagem ao Céu, que inclusive inspirou a escrita daquela série O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Aí tinha aquela personagem É, Emília e tal, pronto. E
Então, eu trouxe também essa obra de Monteiro Lobato. Tem esse romance aqui, ó, mas eu não trouxe ele, não, que o artigo destaca, que ele foi considerado o primeiro romance de ficção científica brasileiro, que é o Doutor Benignos, de Augusto Emílio Zaluá. Esse aqui já foi mais influenciado pela física clássica, né? Discutia muito questões relacionadas à natureza, também algumas aplicações com eletricidade. Mas aí eu achei esse romance brasileiro aqui, que explora questões astronômicas, Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato, muito interessante, porque tem um momento lá que a personagem Emília e seus companheiros, eles fazem uma viagem ao espaço sideral. Aí explora também muito essa questão astronômica. Mas então, os 4 livros que eu trouxe foram para a gente pensar, né, em adotá-los. E aí vocês vão falar de vocês, né? A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, né? Então, esse, com certeza esse ele discute muitas questões, inclusive relacionadas com a física contemporânea, né? Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato, né? Que eu já acabei de falar. Esse aqui também é maravilhoso, que é Alice no País de Quanto, e Os Irmãos Karamazov, que é de Fyodor Dostoiévski, que é um romance também mundialmente, assim, muito bem em relação às críticas, né? Foi um romance assim muito bem, com boas críticas em relação a ele, a esse romance. Inclusive o livro é bem grande, viu, gente? Eu baixei ele na internet e adicionei aqui na nossa turma no Google Sala de Aula. Eu estava vendo umas notas aqui que eu estou fechando, mas deixa eu entrar na turma aqui da gente. Ó. Inclusive, eu baixei já esses 4 livros e adicionei aqui, ó. Vocês estão vendo? Livros literários, aí coloquei. E Os Irmãos Karamazov está aqui também. Esse livro dos Irmãos Karamazov, eu estava dando uma olhada na síntese desse livro. Ela foi considerada uma das obras mais importantes da literatura russa e mundial. Inclusive, Freud afirmou que considerou a maior obra da história esse livro. Aí, basicamente, é uma narrativa que trata de uma conturbada família em uma cidade na Rússia. Aí tem esse personagem principal, que é Karamazov, um palhaço devasso que subiu na vida principalmente devido aos dotes de suas 2 mulheres, ambas mortas de forma precoce, e a sua mesquinharia. E aí o livro trata ao longo dessa história, né? Com a primeira mulher ele teve um filho, e com a segunda teve 2 filhos. Mas esse de Alice no País de Quanto eu acho perfeito para a gente trabalhar a nossa temática, que é essa exploração, né, da física da literatura. Tá aqui o livro, eu vou até abrir ele para mostrar para vocês os capítulos dele. Pronto, ó, o prefáciozinho aqui. O primeiro, ó, No País de Quanto, o Banco de Heisenberg, ó, o Instituto de Mecânica, a Escola de Copenhague, a Academia de Fermi-Bosse, a realidade virtual, os átomos no vácuo, o Castelo de Rutherford, o Baile de Mascarados das Partículas, a Piteira Fantástica da Física Experimental. Então, veja que os próprios títulos dos capítulos já remotam a questões da física. Então, é um livro muito bom também, esse Alice no País de Quanto. E aí, as obras que vocês trouxeram, vocês querem falar? Professor, eu encontrei 2 livros que eu achei bem interessante e algumas crônicas também. Acho que a gente poderia trabalhar com crônicas. Sim. Uma eu encontrei que é Não Ameis a Distância, que é de Rubem Braga. Como é o nome, o título? Não Ameis a Distância. Não. Ameis
ao mês, a distância. Não a mês a distância. E tem um trecho bem interessante. Isso. E tem um trecho bem interessante que dá para perceber a relatividade especial de Einstein. Sim. E também encontrei um livro que é Os Sonhos de Einstein. É um livro fictício que o autor fez um personagem que se chama Einstein e ele tem sonhos e faz anotações sobre teorias do tempo, que relata muito a teoria da relatividade de Einstein. E também um livro que se chama Pinóquio no Mundo dos Paradoxos. Eu achei muito legal. É uma releitura sobre a história de Pinóquio. O autor vai descrevendo a história dele, e no final ele sempre descreve algum paradoxo que foi encontrado na história ou alguns problemas de lógica. Eu achei bacana. Aí, por exemplo, os autores desses livros, você percebe? O autor do livro Sonhos de Einstein é Alan Lightman. Eu acho que fala assim. Deixa eu ver o de Pinóquio. Alessio Palmeiro Aprócio. Eu tenho os PDFs dele, mas eu ainda não coloquei lá. Posso colocar. Pronto, mande aqui pelo WhatsApp, que eu aproveito e adiciono agora. Certo. Essas obras, que aí ficam lá, né? Já arquivadas nessa turma, porque aí essa turma fica para a gente arquivar tudo do projeto, esses nossos encontros, essas obras que nós selecionamos já aqui, né? Okay. Ana, só uma questão. Ana Júlia, aí são crônicas, você falou? Não, Os Sonhos de Einstein e Pinóquio no Mundo dos Paradoxos são livros, mas eu encontrei uma crônica e também encontrei um texto de Edgar Allan Poe, alguns do livro dele que é Histórias Extraordinárias, mas eu esqueci o nome, mas eu tenho aqui em algum lugar e eu vou encontrar. Edgar Allan Poe tem vários contos relacionados com a física, com a teoria da relatividade, né? Sim. É uma física contemporânea, não é? Que foi mais influenciado. Inclusive, isso, por exemplo, esse Dostoiévski, ele tinha uma aproximação muito boa com Einstein, eles eram próximos. Ele, inclusive, achava Dostoiévski muito inteligente, muito mesmo. Inclusive, no artigo que eu apresentei, tem uma parte que Einstein que fala sobre isso, sabe? Que ele diz o seguinte, ó, Dostoiévski oferece-me mais que qualquer outro pensador, mais que Gauss. Foi isso aqui, foi palavras de Einstein, que afirmou seu débito intelectual com o russo, né, Dostoiévski. Ok. Pronto, Ana Júlia, você manda o PDF aí no grupo, viu? Renato, você fez o dever de casa? Fiz sim. Eu posso apresentar aqui a tela? Claro. Eu mandei no grupo. Certo. Vou baixar aqui os que você enviou. Vou apresentar a tela aqui, mas só mais para apresentar, mais para falar do prólogo dos livros. Certo. Esse primeiro livro aqui, que eu vou mostrar o prólogo dele, se chama Borges e a Mecânica Quântica. Esse livro ele foi proposto para a gente na aula de mídias educacionais, quando a gente estava tentando associar literatura e física. Só que isso voltada, como a disciplina de mídias, era voltada a mídias. Mas só que o meu grupo ele não ficou com esse livro, só que eu li ele e achei muito bacana ele. Eu vou ler um pouco do prólogo dele aqui, para mostrar a vocês como esse livro... E vale a pena ressaltar que esse livro ele não fala sobre a mecânica quântica em si. Ele não fala a mecânica quântica dura, por exemplo, a notação de Dirac, ele não fala nada disso. Ele fala sobre algumas coisas da mecânica quântica de maneira mais simples, para o leitor que não conhece tanto assim conceitos de física entender. E ainda por cima, o que eu acho mais bacana desse livro é que ele é um poema, sabe? É um livro que ele é feito completamente em poesia. É física e poesia, basicamente, isso aqui.
Vou dar uma lida aqui nesse prólogo para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Esse é o prólogo do livro, ele é encontrado na página 9. E diz o seguinte: 3 de minhas metáforas favoritas são de físicos. A primeira é a flecha do tempo, de Arthur Edwant. A segunda é o universo como livro, que já existia na Idade Média, mas que Galileu aperfeiçoou ao dizer que Deus escreveu as leis naturais em linguagem matemática. A terceira, talvez mais uma imagem poética que metáfora, é de Heisenberg, um dos criadores da teoria quântica. Luz e matéria são ambas entidades individuais. E a aparente dualidade emerge a limitação de nossa linguagem. A citação é uma introdução de os princípios físicos da teoria quântica, onde Heisenberg esclarece a teoria com um rigor matemático ditatorial. Aqui ele fala: não encontrarão em pôsteres de em pôsteres de entardeceres, nem marcadores de livros vistosos. Mas é porque tipo, tá saindo um barulho muito... Eu vou tirar o fone e vou deixar só o microfone, viu? Ok. Pronto, deixa eu ver aqui onde eu parei. Acho que era o meu que estava saindo aqui, que eu tô... Mas nas frases está a essência do diálogo entre física e poesia, a limitação da linguagem. A poesia existe porque a linguagem é limitada, porque as palavras esquadriam uma realidade que continua e infinita, que é contínua e infinita. Para ir mais além, bom, aqui ele vai continuar, mas só que eu acho que deu para entender mais ou menos. Ele vai pegar algumas teorias da física, tipo, o livro ele é sobre física, só que é tratado como poesia. É basicamente isso. A proposta desse livro é você ler como um leitor que gosta de poesia, mas vai começar a ter aquela compreensão sobre física. E esse mesmo escritor, Borges, ele ficou muito conhecido também no campo da ciência por causa desse livro aqui que eu não consegui baixar, mas eu estava procurando o PDF dele na internet, que se chama O Jardim de Caminhos que se Bifurcam. Esse livro eu ainda não o li, não consegui encontrar o prefácio. Na realidade, não é nem um livro, ele é como se fosse só uma história curta de 20 páginas, se não estou enganado. E ele é muito bom. Tipo, pelo que eu vi o feedback assim, do pessoal em rede social e tal, que foi onde eu procurei mais, ele parece ser um bom livro, que ele trata nem tanto de física, mas ele trata de ciência no geral. Mas esse aqui é especificamente de física, no caso a mecânica quântica, né? E o outro que eu trouxe, esse aqui é de Borges, eu não sei se aqui tem o nome dele completo, deixa eu olhar na página inicial. Renato, eu vi esse livro também, ele é muito Alberto bom. Rojo. É Alberto Rojo que escreveu. Eu ia comentar isso. A tradução é de Márcia Aguiar Coelho. Tem aqui os dados. Deixa eu crescer um pouco para caso vocês queiram ver direitinho. Deixa eu ver se tem um nome do escritor em si aqui. Pronto, eu acho que com esses dados aqui já dá para encontrar ele bem fácil. Alberto Rojo, tradução de Márcia Aguiar Coelho. O nome é Borges e a Mecânica Quântica. E esse Alberto Rojo ele ficou famoso por essa escrita aqui também. E a outra proposta que eu trouxe foi de Sherman, que é Por que as Coisas Caem. Eu acho que, tipo assim, é muito voltado à história da gravidade, à física, e não é uma leitura de... Como é que eu posso dizer? Uma leitura de... Por exemplo, você vai ler um livro com historinha e tal. É um livro que vai falar sobre a história, mas é a história da gravidade. Não é uma historinha de... Uma história literária. É uma história literária, exatamente. Não é uma história literária. Porém, esse livro é interessantíssimo para quem não tipo assim, não quer ficar falando sobre física, mas acha interessante, porque acontece alguns fenômenos, sabe? Por exemplo, meu irmão ele não gosta de saber nada de cálculo, para calcular gravidade, saber o porquê, por exemplo,
a gravidade é tal aqui na Terra, mas é diferente em outro planeta. Ele não gosta nada disso. Só que ele acha interessantíssimo falar, tipo assim, por que as coisas caem? Tipo, também aquela questão de se perguntar, quem foi o primeiro cara que viu que as coisas caíram e fez aquele questionamento? É bem bacana. Isso aqui trata a história. Eu vou ler um pouquinho também da descrição do livro, que eu não consegui encontrar ele em PDF. Aqui tem dizendo que baixa, mas é bem ralado. Tava baixando aqui, eu acho que baixou até, mas só que é bem ralado esse site. Tem muito views pra caramba. E se eu tiver conseguido baixar, eu mando lá para o professor Ítalo, no WhatsApp, para colocar. Mas aqui ele fala assim na descrição do livro. Por que as coisas caem? Desde que o mundo é mundo, a gravidade tem atraído a atenção de alguns dos maiores pensadores da história da ciência. Em uma saga que envolve inúmeros personagens, com destaque para Isaac Newton e Albert Einstein. Os autores mostram que o fenômeno não é apenas um tópico para cientistas experientes, mas é fascinante para elementos de nossas vidas. Esse livro, ele é muito bacana. Ele foi proposto, novamente, para mim, quando eu estava na disciplina de mídias educacionais. A disciplina de mídias, ela iniciou com o professor Alexandre, só que ele teve que ele migrou para o Ceará, se não estou enganado. E quem ficou tomando conta dessa disciplina foi o professor Felipe, de português. E ele pegou mais ou menos um mês para acabar a disciplina, e ele fez assim, a minha proposta agora para vocês de mídias é vocês criarem um blog onde vocês vão postar memes. É um blog só de meme. E esses memes, eu quero que vocês correlacionem eles com física e literatura. Aí ele propôs pra gente pegar um desses livros, no caso, ele já separou os grupos e já deu o livro. E o livro que meu grupo ficou foi esse, Por que as Coisas Caem. A partir desse livro, eu fiz 10 memes. E, foi sempre utilizando o que tinha no livro. Por exemplo, eu peguei um textinho do livro, vi como é que eu poderia transformar aquilo em um meme, e fiz um meme. Aquele meme, ele era para atrair o público que, exatamente igual à proposta do livro, que não tem compreensão sobre física em si, porém, ele gosta de saber, ter curiosidades básicas, assim, que nem todo mundo tem, né? Porque o céu é azul, porque as coisas caem, essas coisas. Que é até mesmo uma proposta que eu comecei no meu canal e não concluí porque ficou muito pesado para postar vídeo, essas coisas. Mas é até uma proposta que eu comecei no meu canal, que era ensinar física, ensinar curiosidades a pessoas que não têm tanta compreensão sobre física. E o interessante foi o feedback que a gente recebeu com esses memes criados a partir desse livro aqui, Por que as Coisas Caem. Um dos memes que a gente fez, ele atingiu 1 milhão de likes. Foi coisa pra caramba. 1 milhão de likes. Nem esperava que chegaria a esse ponto. E isso em uma página que compartilhou o meme. Em outras páginas teve 200 mil, outras teve 500 mil likes. E foi muito bom esse feedback, saber que o pessoal engajou mesmo no meme, entendeu que é a proposta dele. E o legal é que a gente sempre compartilhou os memes com a citação dos livros. E esse livro, ele foi uma boa porque, você não vai parar para pensar que tem 1 milhão de pessoas que curtiriam alguma coisa do tipo, sabe? E eu achei bacana porque a proposta inicial é bacana do livro, ele é muito legal, que é explicar as coisas a partir de um ponto físico, só que não tão aprofundado, e sim para pessoas que são leigas no conteúdo. E também ele é de fácil leitura. A leitura dele é bem corrida, ele não tem tantas palavras difíceis que vai complicar o leitor. E é bem bacana se trabalhar com ele. Eu não sei qual seria a proposta metodológica para ele. A gente pode avaliar isso hoje, quando decidir qual livro vai ser. Mas eu não sei que proposta metodológica os professores têm em mente e tal. Mas eu acho que é essa. As três propostas que eu trouxe, no caso 2, né? Borges e a Mecânica Quântica e Por que as Coisas Caem, de Alexandre Sherman e Bruno Rainho. É bem legal. Eu achei a ideia do meme muito atual, né? Eu até falei aqui no chat de gênero, mas eu nem sei mesmo se o meme é um gênero. É sim. Né? É um gênero. Pois é. O que é que a gente pode compreender por gênero? São os diversos textos que circulam na sociedade. O meme é um texto, né? Porque o meme traz informações. E é um texto que tem muita aceitação, que tem muita curiosidade, então é bem interessante se trabalhar com ele. Renato, mas
Ítalo, você ia falar, era? Não, basicamente foi mais esse ponto mesmo da apresentação dele, né? Que, inclusive, a gente pode trabalhar nessas oficinas, né? Com memes, com charges, né? Também Com canções. Isso, com canções, poemas, enfim. Nós trouxemos essas sugestões desses livros e aí nós podemos trabalhar nas oficinas uma passagem, um momento, entendeu? Desses livros. Não é que a gente tem que trabalhar o livro todo. Eu acho legal, de repente, a gente ter essa diversidade de material, né, bibliográfico e literário para trabalhar, porque aí fica bem diversificado, em vez de a gente ficar só com uma obra. Mas, por exemplo, se a gente quisesse trabalhar essas oficinas em cima de uma única obra, também daria, sabe? Mas aí eu queria ouvir vocês. Maria José também vai falar da obra que ela pode ter trazido, né? Mas, primeiramente, eu vou falar do que vocês trouxeram, né? É bem interessante quando eu perguntei a Ana Júlia se ela tinha trazido crônicas, porque eu estava pensando exatamente na diversidade, né? Da gente poder apresentar como proposta se trabalhar com a diversidade de gêneros. Aí, no caso, Renato trouxe, né? Falou sobre o meme, e isso é uma questão bem interessante. Inclusive, eu gostei muito da sua fala, Renato, quando você trouxe essas questões aí relacionadas às mídias, né, a essas obras. Eu acho que essa obra que você trouxe, Porque as Coisas Caem, fiquei até curiosa para saber por que é que as coisas caem, os detalhes, né? Tem a questão da gravidade por aí, né? Mas foi um trabalho bem interessante esse do meme, né, que se pode adaptar até para um outro livro, para uma outra obra, né? Eu andei pesquisando também, claro que eu não tenho a teoria física que vocês têm, que vocês já estudam física, não é? Vivem a física, Ítalo já é doutor em física, é diferente, a minha área não é a física, mas a minha área é a literatura, é a linguagem, né? Mas aí eu vi alguns livros, por exemplo, Perdido em Marte, é um livro até que eu comprei para meu filho, que ele era bem curioso quando era criança em relação a esses processos da física, e eu incentivava muito para que ele lesse e procurava livros que, né, se ligavam, que tinham a ver com, que se associavam com o que ele gostava. Então, gostava da física, né? Hoje ele não gosta mais da física, mas quando criança ele tinha curiosidade. Então, eu comprei esse Perdido em Marte, e é um livro que trata de astronomia, de Andy Weir, né? Uma história mesmo, um romancezinho, mas também é bom para se trabalhar. Eu vi também algumas coisas relacionadas aos contos, por exemplo, o Pirotécnico Zacarias, é um livro de contos de Murilo Rubião, eu só não baixei, isso daí para mim é mais difícil, né? Ele trata leva muito tempo baixar, e eu passo muito tempo já baixando as aulas, isso daqui eu não baixei ainda. Mas o Pirotécnico Zacarias, ele trata dessa questão quântica da física, que vocês que sabem explicar esse negócio aí. Edgar Allan Poe também tem alguns contos, por exemplo, De Uma Sentada Só, A Milésima Segunda Noite de Scheherazade. Eu vi até isso que Renato citou, Jardins de Veredas que se bifurcam, só que eu encontrei Jardim de Veredas, aí é Jardim de Caminhos. Eu acho que já é porque é uma tradução, né, de Jorge Luiz Borges também. E deixa me ver aqui. A relação foi boa, hein, Maria José? A lista. Mas eu gostei muito, Ítalo, da Viagem ao Céu, que você encontrou, que eu não vi. Eu andei lendo uns artigos de física, e por isso que eu descobri. Alguém falou, pelas minhas pesquisas... O legal desse Viagem ao Céu, porque como tem o sítio do Pica-Pau Amarelo, né, tem gravações dessa série, de repente a gente pode trabalhar na oficina mesmo a gravação, né, passando o vídeo para os alunos desse capítulo, né, que trata dessa viagem de Emília
para o espaço e tal. E aí a gente discutia as questões astronômicas, né? Que aí pode-se eleger capítulos, né? O capítulo tal que trata dessa questão. Então, Isso, pode-se trabalhar justamente. com Pronto, o capítulo de Viagem ao Céu, a gente pegaria esse, aí Alice, a gente já procurava um outro capítulo também para discutir, né? Agora, esse de Alice parece ser muito bom. É muito Todinho, né? bom, Em relação à física. todo livro tem passagens da física. Então, a física contemporânea está bem presente, né, nessas obras que nós trouxemos. A física contemporânea ela está bem presente também nas canções de rock, em algumas canções de rock, só que eu andei lendo isso e eu não pesquisei aí quais seriam essas canções que se enquadrariam, mas eu acho que a gente pode pesquisar. Porque trabalhar com a canção é muito interessante, as turmas gostam muito. Principalmente, né, as turmas de integrado que gostam dessas coisas de vanguarda. Para estudantes assim, que gostam de ler e ver essa questão da interdisciplinaridade, né, de forma interativa, né, e motivadora, porque a ideia é que seja uma oficina, né, de que para o aluno também que for participar, né, e lógico, para nós que seremos os responsáveis por essas oficinas, seja um momento prazeroso, né, de motivação, de válvula de escape mesmo, né? Isso, Eu pensei assim também, né? Inclusive, eu estou muito motivado nesse projeto, né? Porque tá sendo uma coisa que tá me dando prazer de fazer, tá entendendo? Aí eu acho que isso é muito bom. E eu acho que vocês também estão com esse mesmo espírito, né? De motivação. Agora eu acho, Ítalo, também, que a gente deve escolher, né, os que se enquadram mais dentro da situação. Por exemplo, o Renato falou eu acho que foi Renato que falou do Pinóquio no Mundo dos Paradoxos. Foi a Ana Júlia. Foi a Ana Júlia? Foi. Pronto, Ana Júlia. Então, é um tema que chama bem a atenção, né? E já é um texto que traz um intertexto, né? Que dialoga com outra história, que é a história de Pinóquio. Esses textos, assim como o de Alice no País do Quanto né? Que dialogam com outras histórias da nossa literatura. Porque, por exemplo, eu trouxe 4 obras, a Ana Júlia trouxe 3, Renato acho que trouxe 3 também. Você falou aí de algumas. Eu falei anotando aqui. Eu falei em Perdido em Marte, eu mando. Eu ponho aí no coisa depois. Tá, porque, por exemplo, essas 4 obras que eu indiquei, né, eu consegui encontrá-las no PDF, em formato digital, né, e aí já adicionei lá na turma. Ana Júlia me passou agora pelo WhatsApp os sonhos de Einstein e Pinóquio no Mundo dos Paradoxos, né? Aí Renato falou de Borges e a mecânica quântica e por que as coisas caem. Teve outro livro que você falou, Renato? Renato? Acho que ele não... Renato emudeceu. Eu só falei desses dois. Eu só citei aqui o Jardim de Caminhos que se bifurcam. Eu citei que o escritor ele ficou mais conhecido primeiramente por essa obra, e depois ele fez esse, Borges e a Mecânica Quântica. Que é Borges, né? Luiz não sei o que é Borges. Luiz não sei o que é Borges. Assim, eu tentei trazer livros mais da literatura mesmo, para a gente abordar, mas eu também teria outras indicações de livros mesmo da física. Por exemplo, tem um livro que eu comprei, bem interessante, que é O Andar do Bêbado. Da física, eu tenho esse livro aqui. E tem outros também, Uma Breve História do Tempo, sabe? Mas eu quis mesmo ver textos literários que foram influenciados, né? Que foram escritores mais da veia científica.
Aí você falou no andar do bêbado, eu me lembrei do Bêbado e o Equilibrista, né? Sim, Que é uma canção e tem muito a ver com a teoria da gravidade, não é? isso. É Tem sim. isso? É, eu Que acho. a gente pode explorar também. Por exemplo, numa oficina trabalharia um gênero, né? Trabalharia com memes, outra com canções, né? Isso. Outra trabalharia ah, com histórias em quadrinhos, né? Ou E uma charge, que seriam poesia, aí um trecho é, do livro. Por exemplo, aquele A Hora da Estrela, eu gosto muito do início. Né? Aí uma oficina poderia trabalhar aquele início do livro, né? Que o Rodrigo SM, né? Que é o narrador personagem, ele começa a questionar, né, a origem do universo. E é um tema assim, que geralmente os alunos gostam, né, de discutir. que aí a gente pode trabalhar também o quê? Pode trabalhar uma dramatização, Isso, né? teatro, né? Um Gênero teatrozinho mesmo. novela também. Tem um gênero novela, alguns livros que viraram novela ou que viraram série, né, também. Ah, A esse gente, livro de Machado de Assis, Maria José, que é Dom Casmurro, que tem aquela personagem Capitu, né? é, tem física ali também, deixa eu ver. Pois Capitu é isso que eu queria trata dizer. do adultério, mas Fala quando, que o olhar dela era como uma onda, né? Também. Que, o olhar oblíquo, o isso, olhar oblíquo dissimulado, quer dizer, ela olhava assim para o lado, ela não olhava direto, né? e eu me lembro parece que o Machado de Assis, que é dele, né? Essa obra, É, fala que ela é, tinha os olhos de ressaca, né? Também, olhos de ressaca, é, como a onda, né? E aí dava para discutir alguma coisa do ramo da física ondulatória também, né? relacionada à onda, né? É. E é um livro Ah, bem famoso, né? Esse Dom e, Casmurro. e voltando para as canções, quando você falou da onda, né? Aí temos também a Tem onda também para trabalhar. de Lulu Santos, né? Isso. Como uma onda. Não, Como é uma onda no nessa mar. daqui não. Nessa daqui não, deixa eu ver. Mas tem como uma onda no mar, né? Como uma É, onda como no mar. uma onda. É, exato, é como uma onda no mar. Pronto. Tira um dia também da oficina para trabalhar o gênero música. Maravilhoso. Para a gente selecionar músicas, né? Relacionadas, É. poesias. Porque vamos listar os gêneros que existem, né? Porque são muitos. Vamos Não, pensar mas em. aí a gente pode selecionar os gêneros que os alunos gostam mais, assim, de usar, que são mais É, contemporâneos, né? Que estão isso. no auge, mais relacionados às mídias atuais, né? A coisas Isso. assim. Ó, memes, histórias em quadrinho, né? É, Histórias em quadrinho. Eu acho que o gênero novela também é um gênero atual, né? agora a novela porque é Novela ou maior, né? série? É, É algo maior novela ou para série? se produzir. Mas aí, por exemplo, você falando aí, eu pensei, né, que a gente pode pegar, porque o YouTube tem vários, às vezes tem vários capítulos, né, É, mas que eles colocam de novelas ou de série. Tem aquele livro Dona Foi e Seus Dois Maridos, né, que teve a série também. Jorge Amado. Isso, Jorge Amado. Pronto, aí eu tô meme, história em quadrinho, novela ou série, aí música, não é? Pode colocar canções, que é. Que é canções. Aí nós Eu temos acho gêneros. porque o Renato já poderia se responsabilizar pelos memes, já que ele trabalhou com memes. Eita, Renato. Poderia ser uma oficina com memes para eles mesmos produzirem, né? Eles produzirem É, a a partir de um livro. Pode ser de um outro livro para não. Porque se Felipe já trabalhou com a turma, com esse livro aí já fica, para não ficar repetitivo, né? Já poderia se trabalhar com outro livro, por isso, exemplo. ver livros que Uma não. outra obra, uma Isso, canção que seja, né? isso, Transformar a canção em memes também. isso. Aí eu coloquei teatro aqui também. Mesmo que não
fosse uma peça de teatro, mas uma cena, por exemplo, que eu acho que a gente deve trabalhar com coisas curtas, né? Isso, justamente. E aí eles mesmos poderiam construir uma Cenas. cena para fazer encenação, né? Poderiam fazer uma gravação de uma cena também, né? Dependendo do tempo. Um podcast. Curta, né? A gente pode trabalhar com podcasts também, que podcast está muito... Tá muito na moda agora, né? Eu ia dizer que estava na moda, eu estava querendo escolher outra palavra, mas é na moda mesmo. Mas eu ainda não trabalhei isso na minha sala, Maria José, tu acredita? Podcast, não trabalhei. Porque é algo que envolve, né, um programa de rádio, né? O podcast você grava só a voz e põe as imagens. Então, é muito interessante, é muito bom. Sim. Muito bom essas produções. É, verdade. Animações, né, também. Um anime, né, para produzir uma... Tem alunos que gostam muito de trabalhar com isso. Eu estou gostando da reunião, porque a gente está vendo o quanto de coisa que dá para a gente trabalhar, né? Mas aí os meninos, Ana Júlia, Renato, o que vocês poderiam falar assim, sobre como a gente poderia fazer algumas oficinas, em cima já desse material que vocês trouxeram. Renato falou dos memes, né, com esse, do que as coisas caem. Não sei se teria outra proposta. O Ana Júlia também, a partir das sugestões. Professor, acho que as propostas que a gente poderia fazer metodológico, acho que vocês já explanaram quase tudo. E tipo assim, as propostas, elas são bem claras e são ótimas. Tipo, não tem o que se colocar defeito. Porque música, cara, é 24 horas, principalmente pessoas jovens que têm tempo, assim, para ouvir música, nem que seja na ida da faculdade, da escola para casa, tá ouvindo música. Eu mesmo fazia isso quando era nas aulas presenciais. Música é um ótimo meio para se trabalhar, e eu toco vários instrumentos. Eu, desde pequeno, toco instrumento e eu acho muito bacana se trabalhar com música. O meme, eu já nem se fala, né? Meme, quando eu consumia rede social, Instagram, Facebook, eu gostava muito de passar horas e horas vendo meme. Eu via muito meme, e eu, como um jovem, como qualquer outro, eu adorava ver meme na internet. Tanto que eu tinha rede social mais para ver meme e para conversar com amigos do que para ficar vendo, por exemplo, status, vida de pessoa e tal. E a questão da peça teatral. O IFRN, ele é líder em criação de peça teatral. É muito bacana ver como é que os meninos se entregam muito aquilo, sabe? Mesmo que seja para ganhar um certo ponto em certa disciplina que é obrigatório fazer, mas eu acho muito bacana eles se entregarem muito, tanto que eu tenho contato de alguns alunos lá do IFRN, que no caso são meus amigos, e eles, direto, mesmo agora nesse período de pandemia, direto postando, saudades de tal, e é uma foto deles lá na peça teatral, eles ensaiando, que eles fazem muita brincadeira entre si, ensaiando, ou até mesmo na apresentação em si. Eu acho muito bacana isso. Essas três propostas, para mim, são basicamente um pilar já. Eu já vejo como um pilar para essa construção desse trabalho. Sim. Isso. Concordo. Ana Júlia, ia falar alguma coisa? Sim, eu ia falar... eu achei muito interessante as propostas de vocês. Eu não pensei em nada sobre isso agora, mas eu acho que isso aí que vocês falaram está muito bom. Trabalhar as crônicas, música, meme, isso aí para mim está ótimo. Vai pensando, né, Ana Júlia? Vai pensando. Eu vou pensando. Eu gosto muito das histórias em quadrinhos de Mafalda. Nossa, Mafalda é fantástica. Eu trabalho muito com os meus alunos, por exemplo, dentro da própria língua portuguesa, um tema, eu trabalho outras linguagens, por exemplo, você vai produzir esse mesmo tema, uma história em quadrinho, um meme, né, um podcast, temas, né, eu divido os grupos e cada um produz o mesmo assunto, mas através de linguagens diferentes. Quer dizer, isso é uma forma de unir, né, o mais cognitivo ao lúdico,
E memes é muito bom de se trabalhar, porque muitos alunos, eles vivem fazendo memes dos professores, então, porque E, gostam de fazer. e o Instagram, nossa, virou uma rede, né, com muitos memes. Inclusive, a gente poderia fazer o Instagram do projeto depois, né? Pensar no É, Instagram, no canal do YouTube também, porque se a gente for aplicar de forma remota, que eu acho que não, a gente poderia gravar as oficinas, né, e deixar lá adicionadas no canal. Isso aí eu já estou pensando bem mais para frente. Mas se for presencial também, se der para a gente, não sei, gravar alguns momentos, né, das dinâmicas, enfim. eu acho que dá para gravar, né? Já que agora a gente já virou youtuber. Isso mesmo. Aí fica com esse registro. E eu penso que aí esse material que a gente vai produzir dessas oficinas, depois a gente pode fazer a junção desse material e pensar até em uma divulgação através de um livro, né? Ou de algum material, sei lá, para divulgando, né? Essa nossa proposta. Isso. Seria uma ideia assim bem desafiadora, digamos assim, mas não é essa palavra que eu queria usar, não era desafiadora, é ousada, talvez. Mas é possível. A gente vai fazendo de forma simples, não precisa ser uma coisa Isso, estrondosa, né? Vai fazendo de forma simples e vai aperfeiçoando. é. E aí nós quatro seríamos os autores, né, dessa obra, incluindo os estudantes também, né, Renato e Ana Júlia. Sim, gente, em relação, eu não sei se tinha ficado para hoje a gente bater o martelo ou não em relação aos encontros dessas oficinas, né? Lembra que a gente tinha ficado de pensar? Hum. Se faríamos 8 encontros, se faríamos 16. Diante, assim, dessa... Se fosse 8, seria quinzenalmente, era, Ítalo. Isso. Talvez quinzenalmente fique mais Não fica viável, né, para todo pesado, mundo. né? É. Mas, tipo assim, eu divido um pouco dessa visão, porque eu, Veja como aí como um, é que gran- um, você visualiza. eu, como um grande estudante, né? Tipo, que está se dedicando 24 horas, querendo botar tudo para frente, correr contra o tempo e tal. Eu acho que quinzenalmente, para mim, me faz ir perdendo aquela vontade, sabe? Deixando de lado. Porque, tipo assim, se for um compromisso que eu tenho toda semana, aquilo vai ficar tão martelado na minha cabeça que eu sempre vou querer estar participando, trabalhando para poder e estar envolvido com o que a gente está fazendo. Se for de 15 dias, eu vou apresentar hoje, aí daqui uma semana eu não faço nada e só faço depois, aí para mim fica parecendo que, não tem nada para fazer, eu não vou fazer nada, então vou me preocupar mais com esses outros compromissos. Aí acabo deixando para cima da hora. Isso eu tô falando da minha visão como um estudante que tá sempre querendo fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que para mim, eu acho que eu me sinto mais, como eu posso dizer, sem aquela cobrança semanal, eu me sinto mais relaxado, sabe? Eu fico mais... E dependendo de como nós formos direcionar, né, essas dinâmicas e tudo, vai se tornar tão prazeroso, né, que talvez se ficar semanal não fique muito cansativo, né? Não, eu falei pelo fato de que eu sou uma professora sobrecarregada. Nós de português Eu sei. estamos geralmente com 19, 20 aulas semanais, né? Chegou um Sim. novo professor, mas já vai sair outro. Quer dizer, a gente não resolveu o problema da sobrecarga dos professores de português, né? Porque, por Mas, exemplo, sendo tudo bem. 16 encontros, se a gente for pensar, né, em assumir responsabilidades, né, ficariam, vamos supor, 4 encontros para cada um ficar responsável para organizar. Assim, eu já pensando em uma forma de planejamento, tá entendendo?
Não que todos esses encontros não venham a ser planejados em conjunto, né? Discutidos aqui. Por isso que esse prazo de planejamento aí eu deixei um pouco extenso, né? Acho que foi de quase 4 meses, para que a gente não fazer assim algo muito corrido e também que fazermos num tempo, né? Bem leve e tranquilo. Eu também tenho um pouco de opinião parecida com a de Renato. Eu acho que semanalmente pode ser melhor, né? Um encontro de 1 ou 2 horas, não sei. Mas da forma que a gente está pensando em trabalhar, o tempo rapidamente vai passar. Se for 1 hora, vai voar, viu? Vai ser bem... Não, mas aí eu gosto muito quando vejo um aluno, assim, interessado, né, que está ali pesquisando, investigando, eu acho que isso é muito bom. Então, vamos deixar, né? E aí também vai ter encontros que vocês, né, estudantes, e aí eu falo de Ana Júlia e Renata, que ficarão responsáveis por esse momento. Não significa que todos os encontros vai ter que ter nós 4 lá. Não. É verdade, né? Porque se a gente pensar que cada um ficaria responsável por 4 encontros, ficaria, né, daí daria 16. Né? 4 vezes 4. Ou que, de repente, em cada encontro tivesse a participação de 2, porque é interessante que daí, por exemplo, sendo 16, que pelo menos em algum desses momentos, vamos supor, eu participo, a professora Maria José como bolsista, né? Aí ficaria 8 para cada, né, Maria José, dividindo para nós 2. Você entendeu mais ou menos como eu falei? Entendi, porque tem que coordenar, né? Tem que ter uma coordenação, não é isso que você está dizendo? Para os meninos não ficarem... De um professor. Sobrecarregados, tendo visto que eles estão em formação, né, e tal. Apesar de eu acreditar que eles com certeza têm essa capacidade de condução, mas é bom a gente estar lá, né, para auxiliar. Mas eu sei que deve estar puxado para você, né, Maria José, devido a essa sua carga horária, mas a gente vai dando certo. Mas por enquanto está dando certo. Eu tenho medo lá na frente. Lá na frente, quando a gente voltar ao presencial, né, presencial a gente tem outras demandas. Por isso que, claro, aproveitando agora, né, para deixar planejado, aí fica mais leve, né, talvez. É isso. Não, o ensino remoto, né, toma muito tempo da gente, mas depois que a gente se acostuma, aí é mais fácil, porque já tem material gravado. No início foi, né, um horror de coisas, de atividades, de aulas para gravar, essas coisas todas, mas agora já está, né, isso, uma situação mais estável, mas... Isso mesmo. Pronto, então vamos fazer assim. Diante desses gêneros que nós apresentamos, discutimos aqui, né? Alguns deles a partir das obras também, que são os memes, história em quadrinho, novela ou série, as canções, né? Teatro, animações, podcast, o livro, né? O livro, no caso, ele é um gênero, né, Marisa, também, o livro? O livro é um suporte, né? Dentro do livro você tem o quê? Você tem um romance, você tem um conto, que são os gêneros literários. Né? Certo. O livro, assim como o jornal são suportes. Suporte, a gente pode trabalhar com notícias também. Isso. Fazer um jornalzinho digital, coisas assim. De antigamente, né? Sim. Jornal. Então, o livro é um suporte, ó, estou aprendendo. Jornal, né? Também é um suporte, mas aí revista, tem a notícia, né? Suporte, a revista a revista também é um suporte, né? É um suporte para quê? Porque dentro da revista você vai encontrar, a gente às vezes diz, no gênero revista, mas é um suporte. Dentro da revista você encontra vários gêneros, que aí você encontra, dentro da revista você encontra notícia, você encontra curiosidade, comentários, são os vários gêneros, os vários tipos de textos. Certo.
A gente viu isso, não foi, Ana Júlia? A gente viu isso, não foi, Ana Júlia? Foi, viu, sim. Na disciplina de língua portuguesa. Isso. Pessoal, tem uma dúvida. Nós vamos trabalhar, vamos escolher, né, esses livros e tal. Vamos trabalhar um livro inteiro com a turma, ou vamos tirar partes do livro, só partes que contêm os conceitos físicos, como é? Vamos trabalhar um livro completo? Não. Ele vai trabalhar partes do livro que discutam conceitos físicos, né? Aí, por exemplo, pode trabalhar a canção, né? O próprio meme, história em quadrinho, né? Explorando essa questão da física e da literatura também, né? Lógico. Tá. E também, Ítalo, se o livro tiver conceitos físicos nele todo, né? Você pode explorar mais. Distribuir grupos, né? Coisas, né? Cada grupo faz sobre uma parte, por exemplo. Por exemplo, o livro de Alice no País de Quanto, se lá, por exemplo, cada capítulo ali poderia até dar um encontro, já fazendo uma analogia em relação a essa discussão. Mas eu acho interessante que a gente diversifique, entendeu? Não fique só amarrado em um livro. É bom a gente diversificar, que aí não vai ficar cansativo, né? E aí eles vão ver essa diversidade de gêneros, né? Trabalhados dessas diferentes formas, né? Sempre nessa perspectiva da interdisciplinaridade. E eleger, já que é relacionado com a literatura, eleger mais gêneros literários, por exemplo. Isso. A canção, a crônica, o conto, né? O romance, que são gêneros considerados literários, né? O texto dramático. E a gente tem que ver essa conexão da física com a literatura, né? Eu acho que, por exemplo, filmes e obras de arte não se encaixam tanto. Tem obras de arte também. O quadro, tem alguns quadros que tem muitas discussões. Tem alguns que são bons, alguns de Salvador Dalí. Pablo Picasso também. No artigo que eu apresentei, tinha até uma partezinha que falava que foi de um escritor que criticou essa questão de se ver a física em tudo basicamente em várias obras, né? Que estavam esses escritores de veia científica, e aí eles acabavam não abordando muito bem essa questão física, que foi esse historiador e físico Gerald Holt, que foi um dos criadores do projeto Harvard do ensino de física, meados do século passado. Ele utilizava a história da ciência e a ponte da física com a cultura em geral, analisando também a relação entre a física de Einstein e a literatura. No entanto, ele criticava muitos escritores e pintores e críticos de artes que interpretavam alguns trabalhos artísticos como impregnados pela física relativística. Como seria o caso das análises de alguns quadros, que foi o de Pablo Picasso e de Marcel Duchamp. Mas muitos pintores também ali, eles traziam concepções científicas da sua época também. Conceitos físicos, por exemplo. Bem, gente, a gente já está chegando quase no finalzinho, e aí eu pensei já na nossa tarefa para a próxima semana. Diante dessa chuva, né, de obras aí, de sugestões que vocês trouxeram, que eu trouxe, aí agora a gente vai chegar numa partezinha que pode ser mais demandante de atenção, né, e de planejamento, que seria já a gente pensar em como utilizar esse material nas oficinas, né? Que procedimentos metodológicos nós utilizaríamos. Aí, por exemplo, pelo que eu entendi, a gente já decidiu que serão 16 encontros, ou seja, 16 oficinas, né? Nesse período de execução do projeto. Aí, dividindo aqui, por exemplo, entre a gente, ficaria 4 oficinas para cada um, né? Aí eu já pensei em, de repente, não sei se fica pesado, já para a gente trazer na próxima semana
o que iria trabalhar em cada uma dessas oficinas. Por exemplo, eu vou fazer o planejamento para 4 oficinas. Aí, em cada uma dessas oficinas, o que é que eu vou fazer, que obras eu vou utilizar, entendeu? Dentro dessas obras que eu já sugeri. Por exemplo, eu trouxe 4 obras aqui. Aí eu vou pesquisar, por exemplo, 4 obras que dariam 4 oficinas. A Hora da Estrela, eu veria o que é que eu ia trabalhar da Hora da Estrela, o como, a Viagem ao Céu e vice-versa, entendeu? E aí, sim, seria mais ou menos para vocês. O que é que vocês acham dessa proposta? Seria viável? Ou, de repente, se poderíamos pensar em 2, em vez de 4? Isso, eu já ia sugerir, para a gente trazer 2, aí no outro encontro traria mais 2, né? Para não ficar... Porque isso fica pesado, né? Manda tempo, Pronto. Vamos tentar trazer 2, né? Se não der para trazer pelo menos uma pronta, né? Já. Professor, repita a proposta que eu vou escrever aqui no chat para poder botar na descrição do grupo do WhatsApp, para quando eu entrar lá eu ver. No próximo encontro, trazer já planejamento, né? Metodológico de 2 encontros, de 2 oficinas, dentro do material que vocês sugeriram, que nós trouxemos hoje, entendeu? Você entendeu? Uma obra. Professor. De duração, professor. Pronto, o tempo. Era isso que eu estava pensando. Vamos trabalhar com 2 horas, 1h30, o que é que vocês acham? 2 horas aula, que dá 1h30, né? 1h30, né? Pronto. Que a gente tem que trabalhar com horas aulas, então são 2 horas aulas que correspondem a 1h30 de relógio, né? Tá bom. Então, professor, aí seria toda uma metodologia, os conceitos que nós vamos explicar e as atividades que nós vamos passar, coisas assim? Isso, a obra que você vai utilizar nesse encontro, o gênero, entendeu? Também em cima dessa ideia da obra literária. Por exemplo, eu vou trabalhar a Hora da Estrela, então eu vou trabalhar esse suporte aí do livro, né? E vou pegar uma passagem do texto lá, da Hora da Estrela, e a partir dessa passagem eu vou trabalhar, né, a discussão dentro dessa oficina, e aí pronto, posso também propor alguma atividade dentro da oficina para os próprios participantes fazerem, né, ou em cima desses gêneros que foram propostos. Fica restrito a atividades só em sala, ou atividades que eu posso passar, seria um trabalho para eles criarem algo, alguma coisa assim, uma coisa para casa que eles tragam depois? Pode passar também uma atividade para eles fazerem, trazendo o encontro seguinte, pode ser. No encontro seguinte, no meu encontro, né? Ou vai ser assim, uma semana é o meu encontro, aí na outra é outra pessoa, e depois, em tal data, é o meu? Pode ser 2 seguidos, não tem problema, não. Se for necessário, né? Se um tiver ligado com o outro, né? Ok. Você pode relacionar um encontro com o outro também, né? Eu falei, de repente, de você trabalhar uma obra em cada encontro, mas você pode trabalhar a mesma obra em 2, né? Eu escolhi os 2 livros, eu posso me basear nesses 2 livros que eu escolhi? Sim, claro. O material que você... Eu estava pensando assim, como são 4, aí em 2 encontros eu poderia trabalhar os conteúdos dos livros, e em outros 2 eu poderia trabalhar com obras literárias e crônicas, pode ser? Pode. Fiquem abertos, assim, em relação a essas propostas, até porque a gente vai trazer, né? Aí vamos discutir, né? Isso, vamos discutir. Aí o grupo pode sugerir, Ana Júlia, pode sugerir, pode mudar, sem problema. Até porque eu não sei conceitos de física, não. Vocês aqui vão. Eu vou só... Vai estar aprendendo, até como a gente está aprendendo aqui muita literatura. Eu não tenho como conduzir sozinha sem uma pessoa da física, né? Vai ter um bolsista, né? Tem que ter alguém da física para ajudar nesse ponto. Com certeza. Eu vi física no meu ensino médio, eu não sei mais nem quanto foi. Só que eu gostava muito, mas
eu segui para as letras, né? Então eu abandonei a física. Sim. Minha irmã era professora de física lá em Serra Negra. Ela trazia muito essas questões da física contemporânea, né? Que a gente chama. Trabalhava muito, mandava a gente construir um foguete, não sei o que mais, as coisas assim bem concretas. Mas eu achava interessante, mas eu não estudei física há pouco tempo, né? Faz muito tempo. Renato, só para você ajeitar lá na descrição que você colocou lá no grupo, você colocou trazer o planejamento de 2 disciplinas. Você coloca de 2 oficinas ou de 2 encontros, ou talvez de 2 oficinas, melhor, né? De 2 oficinas, eu acredito que é mais interessante, né? É mais funcional. A gente traz esses 2, aí, por exemplo, a gente discute na próxima semana, se não der tempo de discutir todo, segue para a semana seguinte, né? Porque como nós temos tempo, vai dar para a gente discutir e planejar bem tranquilo, né? Bom, então é isso, gente. Eu acho que foi muito produtivo o nosso encontro hoje. Eu registrei tudo aqui, porque depois eu vou estar registrando quando for fazer o plano. Né, Oi. Tem uma atazinha resumida desses encontros depois? O projeto pede isso, né? Mas como está sendo gravado, né, também, e eu estou adicionando a gravação lá na turma, fica lá registrado, né? Mas eu tenho anotado aqui na minha agenda todas as pautas, até porque eu registro lá no SUAP, sabe? Tá. Entendi. Professor, nós temos que fazer relatórios individuais ou não é necessário? Não, eu acho que não. Na verdade, quem vai ter que fazer sou eu, né? No final, que sou o coordenador, mas tem a cada meta daquela atividade proposta no projeto, eu tenho que fazer o registro da execução, entendeu? No SUAP. Coordenador que fazia isso. Esse trabalhinho ficou mais para mim. Vocês não vão ter necessidade de fazer o relatório, não. Eu acredito que não. Pelo menos. Graças. Vai ser muito rico para vocês, né? Que vocês vão estar aprendendo bastante, né? Tanto sobre física como literatura. Eu também vou aprender. Eu também vou aprender física, porque quando eu trabalho com os alunos de física, mesmo trabalhando produção de texto, né? Mesmo trabalhando língua portuguesa, eu relaciono com a física de alguma maneira. Isso, justamente. E aí vocês pensam nesse planejamento, né? Talvez seguindo a lógica de um plano de aula, né? Daqueles momentos do plano de aula, dos 3 momentos, como é que ficaria trabalhando nesse tempo, né? Que recursos didáticos vocês iriam utilizar, né? Também nessa oficina, se os alunos iam fazer alguma coisa, pegando mesmo material para produzir. Eu acho que a gente tem que pensar no que fazer, como fazer, né? Qual o objetivo. Professor, então, isso aí a gente poderia fazer da seguinte maneira. 2 pessoas no próximo encontro traz esses 2 momentos, e no outro encontro, no caso daqui a 15 dias, mais 2 pessoas trazer, porque a análise ficaria melhor, sabe? Já que vai analisar cada tópico desse, análise sobre a apresentação daquela pessoa na oficina, como poderia melhorar, né? A gente mesmo avaliaria. E no outro encontro já avaliar outros 2, porque eu acho que, tipo assim, se avaliar os 4, eu acho que não dá tempo, porque é muito pouco tempo pra gente avaliar 4 relatórios, né? É verdade, Concordo. Pronto. Então fica assim, a gente analisa 4 na próxima quarta, né? E na outra analisa mais 4, né? Não era 2? Pronto, pode ser, pode me colocar na próxima quarta. Eu faço. Pronto, seria 2. 2, né? Pronto, eu posso também ficar para trazer na próxima quarta. Pronto, aí daqui a 15 dias, Maria José e Ana Júlia. Até melhor para Maria José, né? Que vai ter um tempo maior, já que ela tá um pouco cheia. Aí é melhor. Que eu estou terminando os diários esta semana.
Pronto, combinado assim. Então, eu trago 2 oficinas planejadas, Renato também, e aí a gente discute e na semana seguinte serão vocês 2. Ok. Combinado? Homens e mulheres. Perfeito. Então, gente, valeu aí pelo encontro de hoje, bem produtivo, e vamos firme e forte que vai dar tudo certo, né, se Deus quiser. Tchau. Vamos lá. Boa semana para vocês. Ele tem muito a oferecer. Até mais, pessoal. Tchau.